Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho do Geal. Meu nome é Carla, eu sou trabalhadora da casa e hoje eu que vou falar no estudo do Evangelho. Nosso capítulo é o capítulo 27, item 22, maneira de orar. Todos estão convidados a fazer uma oração com a gente e também unir os nossos propósitos para falar dela, a maneira de orar. Esperando um segundo para o pessoal acabar de entrar e a gente já começar. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu convido todos vocês para a gente fazer uma prece inicial. Fechando nossos olhos, entrando em contato conosco e com a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia. Senhor Deus e nosso Pai, agradecemos a bondade de mais um dia em nossa vida. Agradecemos a força para os nossos desafios, a sabedoria para os nossos caminhos e a fé que frutifica no nosso coração. Pelos simples fatos de sabermos que o Senhor está presente nos nossos dias, em todos os nossos momentos, nas alegrias e nas tristezas, nos sentimos mais seguros e confiantes para continuarmos nessa jornada, nessa reencarnação. Nós agradecemos a oportunidade de mais um estudo para falar do nome de Jesus, falar do Espiritismo e aproximarmos-nos cada vez mais do seu propósito para a nossa vida. Que assim seja. Então, como eu havia falado, nós vamos falar sobre o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Mas o nosso item se resume ao item 22, maneira de orar. Para isso, nós vamos lembrar de uma frase de Jesus que ele falou lá no início do capítulo. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Jesus aqui está passando as primeiras orientações de como orar. E no capítulo, o item 22, quem nos fala é o espírito V. Monod, numa psicografia, psicofonia, numa mensagem espiritual que foi passada para o trabalho que o Allan Kardec fez nessa codificação. Então nós vamos juntar essa mensagem de Jesus e a mensagem do V. Monod, para que todos nós possamos nos acrescentar em entendimento, em profundidade, nessa conexão com Deus que está no céu. Quando Jesus nos disse, entre no seu aposento, entre no seu quarto e feche a porta, Jesus estava trazendo para nós uma recomendação para nós nos interiorizarmos conosco mesmo, entrarmos no nosso mundo íntimo, entrarmos no nosso universo, participarmos da conexão inicialmente conosco, fechando a porta, nos isolando do mundo exterior, das pressões que a vida nos oferece, dos nossos medos externos, dos nossos medos internos, para que a gente aprenda nesse exercício de entrar no aposento interior, na nossa casa mental, e a gente se isola como num deserto do mundo exterior e da agitação da nossa própria mente. E ele continua, e fale com o vosso Pai em segredo, pois em segredo saberá o que você deseja e vai atender a sua oração. Quando Jesus fala para a gente orar em segredo, ele está fazendo uma referência para que a gente ore da forma correta, no sentido de sem exageros. Não precisamos de muitas palavras,
Não precisamos de muitas pompas para alcançarmos o coração de Jesus, para alcançarmos o pensamento de Deus. Como que a gente acessa Deus através da oração? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através dessa sintonia e dessa conexão que estabelecemos com o nosso Pai. Muitas vezes fazemos preces automáticas e fazemos muitas vezes achando que com isso vamos convencer Deus pela insistência a alcançar os nossos particulares objetivos. Quando na verdade os nossos objetivos devem estar conectados com o objetivo do nosso Pai. E ele diz, não adianta encher de palavras, o que me basta é o sentimento. Então, se nós achamos que vamos convencer ou fazer uma barganha com Deus com o nosso excesso de oração, ou excesso de pompas, de formalidades exteriores, isso de nada vai adiantar. O que adianta é o que nós façamos, seja com sentimento puro e a sinceridade de nós mesmos. Que nós nos despojemos, que nós nos tiramos as nossas máscaras, que nós tiramos aquela postura que nós levamos para as outras pessoas e apresentamos para Deus aquilo que nós realmente somos. Porque na oração nós somos, não estamos aquilo na frente das pessoas. Nós somos para Deus, que Ele conhece a nossa essência, Ele conhece a nossa íntegra. Então, de que adianta a gente disfarçar para Deus quando Ele já sabe o que realmente acontece dentro de nós, a integridade ou a maldade do nosso espírito? Então, que a oração, a nossa forma de orar, nos leve a um ato de humildade, nos prostrando aos pés de Deus, aos pés de Jesus com o nosso espírito, ajoelhando o nosso espírito em movimento de humildade. Não que ficar de joelho vai resolver os nossos problemas, mas se ficar de joelho com o coração ligado com Deus, com certeza receberemos uma ligação muito mais forte. Mas eu me refiro ao joelho do espírito, à humildade, a nos curvarmos diante dessa potência, diante de um Pai amoroso, justo, misericordioso, que sabe e pode muito mais do que todos nós juntos. Quem somos nós sem Ele? Mas às vezes, assim como Pedro, pode nos surgir a dúvida de que se Deus ouve os nossos pensamentos, se Deus ouve as nossas preces. No livro A Gênese, o Allan Kardec, conversando com os espíritos, nos trazem a informação de que nós estamos inseridos, mergulhados no pensamento de Deus. Então, qualquer coisa que a gente pense, que a gente faça, negligencie, Deus vai saber no exato momento. E no livro Boa Nova, Pedro conversando com Jesus, acontece o seguinte. Pedro pergunta assim, Mestre, Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e todo sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob os nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Então essa mensagem é a de Jesus para Pedro, que também teve as mesmas dúvidas que nós. Mas Pedro continuou, e ele sempre interrogando Jesus para ampliar os seus conhecimentos. Como devemos interpretar a oração? Jesus respondeu, em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunicação ininterrupta com Deus,
Então, comunicação ininterrupta, a prece é sempre bem-vinda em todos os lugares, em todos os momentos. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai Celestial. Então, que a prece seja na nossa vida algo natural, como a respiração, como Jesus disse, para que durante o nosso dia, um acidente que foi evitado, vamos dar graças a Deus. Obrigada, Deus, por me evitar esse acidente. Diante de um problema, obrigada a Deus por me dar a oportunidade de identificar nesse momento o que eu preciso aprender. Diante da saúde restaurada, obrigada a Deus. Dos olhos que podem ver, obrigada a Deus pela beleza da natureza que eu posso enxergar. A tudo dai graças, como dizia o apóstolo Paulo. Isso é um ato de oração. E quando nós trabalhamos no bem, pensamos no amor, pensamos no bem, nossa vida é uma prece constante, em todos os lugares em que nós estivermos, todas as mãos que estendermos, todos os sorrisos que dirigirmos. Sabe por quê? Temos outra frase do Evangelho que pode nos ajudar. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar, a projeção do nosso pensamento. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde está o seu pensamento? É onde está o seu coração. Se pra gente fazer uma prece, é uma oração com Deus, é uma conversa com Deus, é uma proximidade com Deus, é todos os nomes que nós possamos dar para representar um ato de amor e de comunhão. Que a prece seja essa comunhão com o nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, que veio nos mostrar todos os caminhos. E Jesus nos disse que a partir do momento que a gente conseguisse pensar da mesma forma que Deus, conseguisse trazer os planos de Deus para a nossa vida, aí sim nossas preces todas seriam atendidas. Porque hoje as preces são ouvidas, mas nem todas são atendidas da forma como nós falamos com Deus. Por quê? Porque nem sempre a nossa vontade corresponde com a vontade soberana de Deus, que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Nós não sabemos, mas temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Então, se temos tanta vontade de realizar algo, começamos por nós mesmos. E que Deus nos dê a sabedoria para sabermos identificar o que é o melhor para o nosso caminho, o que corresponde à vontade de Deus. Ao invés de entrarmos numa oração e pedir que os nossos problemas desapareçam da nossa frente, que Deus nos forneça um entendimento para aprendermos com aquele problema. E ao invés de focarmos no exterior, que o mundo se corrija para eu ser feliz, nesse despojamento nosso na oração, nessa humildade nossa diante de Deus, nesse autoconhecimento através da oração, que a gente possa identificar o que nós mesmos podemos melhorar. Queremos mudar o mundo? Queremos um mundo regenerado? Precisamos nos regenerar. Precisamos nos mudar. Cada um consegue ter acesso a um universo particular, através da sua vontade, da confiança nesse poder superior que vai nos motivar e incentivar a dar sempre um passo na direção do bem. E tem uma parábola de Jesus, na verdade um caso de cura de Jesus, que ele ilustra muito bem o que nós queremos dizer nesse item 22, maneira de orar. Vocês já devem ter ouvido falar no caso da mulher hemorroíça, a mulher que tinha um fluxo de sangue muito grande. Durante 12 anos, ela ficou com essa perda de sangue.
e gastou tudo que tinha com os médicos, mas nada lhe acontecia e ela não melhorou. Mas ela descobriu que Jesus passaria por lá. Então, mesmo fraca, mesmo se arrastando com dificuldade, enfrentou a multidão e tocou a veste do mestre, pois ela acreditava profundamente que se tocasse, seria curada. E assim aconteceu. E o mestre, sentindo que dele saiu virtude, olhou para trás e disse: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Os discípulos questionaram: mas Senhor, você está no meio da multidão, todo mundo está te tocando. Ele, algo diferente aconteceu e eu sei. E o evangelho fala assim: a mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Disse-lhe toda a verdade. Os sentimentos. Ela estava com medo. Ela tremeu. Mas ela teve coragem naquela fé que motivou que ela chegasse até lá. E ela se prostrou diante dele. Ela ajoelhou seu espírito em humildade. Mestre, eu não posso tudo sozinha. Sem o Senhor eu não caminho daqui para frente. Eu fiz tudo que me cabia até agora. Eu cheguei até aqui. Eu enfrentei a multidão de pessoas do mundo exterior. Eu enfrentei os problemas da vida, essa multidão de problemas. Eu enfrentei a multidão dos meus pensamentos contraditórios e negativos para alcançar a tua bondade. E disse toda a verdade. E ela se entregou. Mais ainda, além de ter ido atrás, de ter exposto o seu sentimento, mostrou tudo o que tinha. E entregou nas mãos de Jesus para que lhe auxiliasse a trabalhar. E ele disse: volta para sua casa, a sua fé te curou, a sua fé. Quando a gente busca uma cura, ela somente é realizada, ou a solução de algum problema, quando nós aprendemos com aquela solução, com aquela situação, né? Quando ela nos serviu como um remédio, um aprendizado, quando é o momento certo, quando temos mérito. Às vezes conseguimos uma graça e a graça não é mantida, porque o nosso comportamento se desvirtuou do caminho do bem. Então, para que a gente consiga que a manutenção dos nossos pedidos em prece ocorra, nós precisamos fazer a nossa parte, nos responsabilizar pelos nossos erros, buscar os nossos acertos e seguir os caminhos conforme Jesus nos ensinou. É através do amor, é através do caminho no bem. E lembrando que até está lá no Livro dos Espíritos, a gente entra em oração quando pensa em Deus, quando faz o bem. Lembra, cada um conforme suas obras. A gente também faz o bem e faz oração simultaneamente quando age com amor nos nossos dias, em todas as situações. E Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Então que a gente sinta esse momento de oração como algo nosso, com Deus. Ou a espiritualidade amiga, Jesus, com quem o nosso coração gostaria de dirigir a sua prece. E que possamos fazer essa prece por nós mesmos, que possamos fazer essa prece pelos outros e pelo nosso planeta. Durante a oração podemos tudo, quando o nosso coração é sincero. E o Livro dos Espíritos também nos fala que a prece melhora o homem. Por quê? Porque a gente confia, a gente se dedica. A oração tem a nossa ação. Não podemos ficar parados, temos que seguir adiante. E também, quando buscamos alguma graça, temos que verificar quais são as condições que nos envolvem dentro desse processo. Porque não adianta a gente sentar, cruzar os braços e falar: eu já pedi para Deus, Deus tudo provê, eu posso sentar e esperar. Não é bem assim, porque Ele não abre mão de que a gente faça a nossa parte. Porque onde está a comprovação da nossa vontade? Onde está a nossa dedicação e a esperança de alcançar algo que a gente quer muito, se a gente não faz nada? Aí é uma fé vacilante, é uma fé imatura.
E na oração nós temos oportunidade de aprender isso. Deus não quer pessoas perfeitas. Ele diz que Ele não quer frases bonitas, textos maravilhosos escritos. Eles são belos demais, mas quando pronunciados do coração, cheio de sentimento, porque sem essa real intenção a nossa prece vai se resumir em simples palavras. E Ele faz um convite para fazermos prece incessantemente. Lembrar mais das questões do espírito, porque as questões materiais são consequências dos nossos atos. Então que a gente aprenda a pedir sabedoria, entendimento, resignação, força, paciência e todo o resto virá. Precisamos cuidar de nós mesmos e Deus também vai fazer a sua parte. Minha mensagem de hoje era essa para vocês. Eu agradeço muito a participação e deixo o meu coração sincero aqui para o nosso encerramento. Eu convido todos para fazermos um Pai Nosso, levando o sentimento para Deus, a intenção de que todas as palavras da oração que Jesus nos ensinou se concretizem na nossa vida, que a gente tenha o esforço diário para poder realizar e nos aprimorarmos e nos aproximarmos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males, que assim seja. Obrigada, pessoal. Boa noite.